Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje, depois das aulas de lucro presumido, agora a gente começa com lucro real. Mas antes de a gente começar, quero apresentar aí a vocês o Léo, né? Leonardo. Ele é o BP de RH e ele hoje está participando para entender sobre o projeto e tudo mais. E ele vai depois, acho que durante o tempo, faz algumas perguntas que vocês estão achando, tudo mais, e para avaliar aí como que está o nosso projeto. Como a gente falou, é um projeto que está encabeçado pelo senhor Claudemir, depois vem o Albert e eu. Então a ideia aí é aproveitar e dar um exemplo aí para as demais áreas. Tá bom? Se quiser falar alguma coisa, Léo, vontade. Vocês já me conhecem, eu ficar andando aqui pelo departamento, mas eu sou o BP de vocês, então eu estou aqui na companhia fazem 5 meses, quase 6. Eu atendo toda a área de CFO aqui do Atacadão, a área de CFO do banco e 2 áreas lá do campus, que é a área de tributário também e a área de DCI. Tá? Então acho que esse projeto é muito bacana, esse Claudemir comentou comigo sobre o projeto já faz umas 3 semanas. Tinha combinado de participar para olhar mesmo, entender como funciona o projeto, até aprender um pouco, porque é bem complexo para mim, alguns temas aqui da área tributária, mas é muito bacana, acho que espero que vocês aproveitem bem esse projeto e depois compartilhem o conhecimento de vocês com os demais. Eu acho que isso é super importante, estar sempre se desenvolvendo e compartilhando conhecimento para que todo mundo evolua e cresça, né, na sua carreira. Como a gente diz, nós somos protagonistas da nossa carreira. A empresa está dando uma ferramenta muito boa, né? Então acho que é bom aproveitar e usar isso para a sua carreira. Aqui dentro da Atacadão ou um dia fora, mas que usem isso com qualidade. Vocês viram que não foi nada combinado e aqui a gente falou no começo do curso, né? Para a carreira ou aproveitar aqui dentro da empresa, vocês vão levar para a vida. É aquela coisa que a gente sempre fala. Se você não é da empresa, o que você leva da empresa? Nada, mas o conhecimento eles não tiram. O conhecimento é seu. Não vai, então, aproveite o máximo para se desenvolver, porque isso é super importante. Isso. E aí a gente, só acrescentando, Léo, a gente até comentou, porque o preço de um... Não, tranquilo. A gente comentou, Léo, que o preço de um curso desse, o pessoal está ciente, você vai procurar 3, 4 mil reais. O pessoal que está aproveitando dentro do horário de trabalho, um curso e ainda para aprender. E a ideia também, que depois do final do projeto, eles vão apresentar para a Estela e para a Luciene e para o Jarrão, tá? O que eles aprenderam, então eles vão fazer isso. Tá? Perfeito, muito importante. É sempre bom compartilhar o conhecimento. Então, pessoal, hoje não vai ter prova, né? Sempre coloca lá prova, toda aula tem prova. Eu falei pra ele chegou lá, eu falei, posso faltar hoje? Eu não tô preparada, né? Aquelas que já quer que o professor falta, foi eu hoje. Tá, E aí, Léo e Vanessa, o Léo também tá participando hoje aqui, tá? O BP do RH, ele tá vendo aí o projeto, tá bom? Então, gente, a gente já falou lá do lucro presumido, né? O que era o lucro presumido, como calcular, a gente fez vários casos, né? Hoje a gente vai começar o que é importante para o atacadão e para o grupo, é o lucro real, tá? Mas antes de a gente começar com o lucro real, quero saber vamos fazer um bate-papo aí, quero saber de vocês. Um iniciante consegue aprender um lucro real? O que vocês acham? Vocês, assim, vocês nunca viram um lucro real, fato. Vocês acham que conseguem aprender? O que vocês precisam para entender o lucro real? Não tem medo do Léo, ele só tá olhando, fique... Estou aprendendo com vocês. Eu acho que tem que conhecer um pouquinho de contabilidade básica para poder ler o DRE, saber onde que se enquadra o ativo, o passivo, as contas. Acho que consegue, mas tem que ter pelo menos um pouquinho da visão da contabilidade. Exatamente, isso agora vai ajudar muito, porque a Vanessa e o Léo são da contabilidade. Tem, eu acho que a outra menina, acho que a Tainara tá de férias. Então, para mexer com lucro real, você tem que ter, no mínimo, saber o que é contabilidade. No mínimo. Se você não souber o que é contabilidade, você não consegue fazer o lucro real. Então vamos lá, por que isso é contabilidade? A gente vai ter que aprender o que é um razão. Vocês já tiraram razão? Acho que o pessoal do ICMS não tira a razão. Vocês sabem o que é um razão? Que são as descrições das empresas, um livro diário, descrição das contas, tudo mais. A gente precisa entender isso, o que é, precisa entender o que é uma DRE,
que é a demonstração do resultado, o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa. Eu incomodo direto o Léo com isso lá, né? A gente tá lá, Léo, que conta é essa? Ele quer me matar às vezes. E a gente precisa entender isso. Se a gente não entender o que é uma despesa, o que é uma receita, eu não vou saber o que é um resultado do exercício e não vou conseguir calcular o lucro real. Por quê? A contabilidade, ela vai atender, você vai construir uma DRE que ela vai atender tanto clientes, investidores, quanto fiscal. Só que o fiscal ele fala assim, opa, eu aceito esse número. Porém, você vai ajustar o resultado de acordo com minhas regras. Aí tem a lei do imposto de renda, regulamento, que você começa a ajustar as despesas de acordo. Mas a base vai ser a mesma, que vem dos investidores para atender o fiscal. Então, para começar, como a gente está no módulo básico, então a gente vai ter que ter esse conhecimento básico. Eu vi que no lucro presumido vocês conseguiram entender o que é uma DRE, balancete, então não tiveram nenhuma dificuldade. E aí, para vocês chegarem no avançado, é os CPCs, que é um convite depois para o Léo, no ano que vem, falar sobre CPCs, que é o Código de Pronunciamento Contábil. Para chegar nisso, a gente tem que entender CPC 27, que fala do imobilizado, tem o CPC 16, que são os arrendamentos mercantis. E aí a legislação trata cada CPC, fala como é a contabilização. O CPC ele fala a questão de contábil, não vai envolver fisco. Aí o fisco cria um regulamento do imposto de renda e fala assim, para esse CPC, para essa contabilização do CPC, você vai adotar essas regras. Um exemplo do arrendamento mercantil. Na contabilidade você tem que registrar o que você paga de aluguel, o que você paga de juros e o que é depreciação. Aí a legislação fala assim, beleza, você fez essa separação na contabilidade. Para a dedução do meu lucro real, você vai só considerar o pagamento do aluguel, mas vai tirar o resultado de depreciação e de juros em relação a esse arrendamento. Outra questão, diferença de depreciação. Esqueci o nome do CPC. Aí o fiscal também ele fala, você pode aceitar na sua contabilidade para os seus investidores uma depreciação diferente do que eu adoto, porém você vai ter que ajustar isso para o cálculo do imposto de renda. Então isso com o tempo a gente vai aprendendo. Até hoje eu não sei todos os CPCs, todo ano muda, o Léo sempre vai me avisando, mudou uma regra, mudou outra coisa, a gente está estudando, eu sempre tem que estar atualizado. Todo ano sempre muda alguma coisa. Então é isso, gente. Então, vamos lá, para o lucro real básico. Então vocês têm a noção do que é uma DRE, tudo mais. E eu aproveitei, já trouxe aqui um exemplo de DRE. Tá? Então aqui a gente tem o grupo das receitas, o grupo das despesas, encargos sociais e despesas gerais. Serviços prestados, serviços contábeis, despesas financeiras e despesas com depreciação. E resultado do exercício. Aí, para o investidor, o importante é esse resultado, 94 mil, para distribuir lucro para ele. Para a receita, eu aceito o seu 94, porém, eu não concordo com algumas despesas, então você vai ter que ajustar para chegar no meu resultado. Eu estou falando não do fisco aqui, para o meu resultado, e assim vocês calcularem imposto de renda. Tá? Então, o que vocês vão ver no atacadão, normalmente, atacadão em qualquer empresa, vocês vão pegar a DRE, vão ver qual que é o resultado. Vamos chegar lá, vocês estão fazendo aqui do atacadão. Léo, vocês gritam lá pro Léo e Vanessa. Vanessa, o balancete está pronto? Tá, qual é o resultado? O Léo fala lá, 94 mil. Beleza. Eu, como especialista de imposto de renda, vou pegar o 94 mil, toda essa composição, e vou analisar item a item. O que considera para receita e o que não considera. Tá bom? Então vamos lá. O CPC é o que mesmo? É o código? Código de Pronunciamentos Contábeis. Quando vocês abrirem o CPC, na primeira leitura vocês não vão entender nada. É normal isso, tá? Então, na segunda também, você tem que ir lendo até pegar exemplo e tudo mais. Sem saber isso aqui, vocês não vão chegar no lucro real. Vocês vão pegar um balancete, vocês vão começar a chorar e não vai dar certo. Vamos lá. Então, assim, do lucro real,
volta àquela regra que a gente falou do lucro presumido, né? Tem o artigo 44 do Código Tributário Nacional, ele fala assim, ele dá 3 alternativas para o cálculo do imposto de renda, que é o real, o arbitrado, o presumido, depois vem agora o simples nacional, tá? E ele fala assim, qual que é o que prevalece para o cálculo do imposto de renda? Sempre o real. Sempre o real. Só que ele falou, ele deu uma alternativa. Se você não quer calcular o real, você tem o presumido e o arbitrado, tá? E o simples nacional. Mas, por prevalência, algo que prevalece é sempre o lucro real, tá bom? E aí ele fala o seguinte, você lembra que eu comentei para vocês que tinham regras para quem pode entrar no lucro real, no lucro presumido? Que tinha que ter um faturamento máximo de até 78 milhões e tudo mais? Para o real ele tem algumas obrigatoriedades. Se você fatura acima de 78 milhões, você obrigatoriamente tem que estar no lucro real. Você não pode optar mais pelo presumido e nem o simples nacional, tá bom? E aí, atividades como bancos comerciais, investimentos, desenvolvimento, agências de fomento, caixa econômica, entre outros títulos, valores imobiliários, tudo isso você obrigatoriamente está no lucro real. Então vai lá o banco. Você nunca vai ver um banco no lucro presumido, sempre no lucro real. Tá? Lembrei do banco agora por causa do apagão aqui que a gente teve aí. Outra coisa, se você recebe capital do exterior, Atacadão recebe, tem a França lá, nossa matriz está na França, recebe empréstimos do exterior, tá? Teve um tipo de operação, lucro real, independente se o seu faturamento é menor que 78 milhões, tá? Benefícios fiscais. Opa! Só um minutinho, gente. Benefícios fiscais. Só vou... Agora não sei como travar esse sonzinho aqui. Vou fazer o seguinte, fechei. Perdão. Benefícios fiscais. Aí entra o time do ICMS. Sabe os créditos presumidos do ICMS que vocês têm? O fisco, ele fala o seguinte, se você toma esse tipo de benefícios estaduais, você também é obrigado a estar no lucro real. Quando vocês vão fazer o cadastro, renovação lá de benefício, ele sempre fala o seguinte, qual que é o regime de apuração da empresa? Ele demonstra. A gente vai lá e manda uma cartinha. A empresa Atacadão está localizada no lucro real. Tá bom? Outro ponto que tem. No lucro real, você vai ter pagamentos mensais de imposto de renda. Então, todo mês você vai ter que pagar. Tem uma nova versão que ele fala que você pode apurar pelo lucro real trimestral, que é quase igual o presumido. A cada 3 meses você paga o valor cheio. Tá? Tem tudo bem, gente? Uhum. Não fica acanhados, hein? O Léo nem tá ligando, né, Léo? Eu tô tentando entender. Mas pode perguntar. E aí, como a gente vai calcular o lucro real? O lucro real nada mais a gente tem um resultado da empresa, que é o lucro líquido, que é a soma de todas as despesas e receitas. Eu cheguei no resultado. Vamos lá. Vamos lá na borracharia do Lincoln, voltando ao exemplo dele. Vamos ver, o Lincoln está no lucro real, tá? Vamos ver, o Lincoln faturou lá 100 milhões e teve uma despesa. Ele teve esse tipo de despesa. Ele teve uma multa, né? De 30 milhões, ele teve despesa com o pessoal dele, vamos lá, 50, 80, aí teve um resultado. Ele só tinha essa operação básica dele, aí teve um resultado 80, 20, resultado de 20 milhões, tá? Aí para os investidores lá da borracharia do Lincoln, ele vai distribuir o lucro com base nos 20 milhões. Isso seria considerado como lucro líquido, tá? O lucro líquido, LR. Para a Receita Federal, que é o lucro real, ele vai falar o seguinte, o lucro real, para mim, não são os 20, tá? Será o 20 mais as adições que ele considera. O que seriam as adições? As despesas não dedutíveis. Multa, depois eu falo mais para frente, para a Receita Federal não é dedutível. Então essa despesa de 30, eu não posso abater no meu resultado. Então eu tenho que adicionar.
Então a Receita enxerga o seguinte, faz de conta que eu não teria a multa. Quanto que seria meu resultado? 50, certo? A Receita vai enxergar 50, que ela fala, opa, multa, se você não deduz, por causa do imposto de renda. Tá? E aí ela colocou o seguinte, menos, ela fez aqui, ó, menos exclusões. O que seriam essas exclusões? Tá? Por exemplo, tem uma reversão de provisão. Tá? Eu vou dar um outro exemplo mais fácil. Vamos ver, o Lincoln, ele tem investimento em uma empresa, tá? Na Borracharia 2, ele tem uma empresa e ele tem, essa Borracharia 2 teve um lucro lá de 30. O Lincoln, na contabilidade dele, vai pegar essa receita de 30 e vai considerar que, por exemplo, uma receita de 30, é um crédito de 30 aqui, uma receita, tá? Vou colocar, para facilitar para vocês, equity equivalência, tá, gente? Equity de 30, tá? Quanto que seria meu resultado aqui com a equivalência? Não seria 50? Eu pegaria 130 menos 80. Só que a Receita fala o seguinte, equity, equivalência patrimonial, você pode tirar na base do meu cálculo do imposto de renda. Aí eu vou lá e excluo os 30. Entendeu? Eu excluo os 30. Então eu vou fazer o seguinte aqui, só para arrumar para vocês. Ó. Eu tenho 50, lucro, mais as adições multa, mais equivalência que a Receita fala que tira. Por que equivalência patrimonial que tira? Porque você concorda comigo que a outra empresa já está pagando imposto? Se eu for tributar de novo os 30, você não concorda que eu estou pagando 2 vezes o resultado? É por isso que ela falou para tirar o 30. Tá bom? E aí ela fala assim, ó, mais ou menos compensações. O que seriam essas compensações? Tá? No caso, o Lincoln, ele, nos últimos anos, devido à pandemia, ele, na empresa dele teve prejuízo. Esse prejuízo eu posso abater no limite até 30%. Eu chego na base, aí eu cheguei na base aqui, ó. Vamos fazer de conta. Nossa, isso aqui deu certinho, ó. 0,0, cheguei numa base de 50. Aí a Receita falou o seguinte, para compensar o seu prejuízo dos anos anteriores, você pode abater até 30% de 50% o prejuízo anterior. Aí vamos ver que o prejuízo deu 30, quanto que é 30% de 50? 115. Deu 15. Aí ele chega, 50 menos 15 deu 35. A minha base, para o imposto de renda, será 35. Deu para visualizar? Ah, isso é um exemplo simples. Agora imagina o atacadão, com quem já vê a apuração, são mais de 100 itens que adiciono, mais de 100 itens que eu excluo, tem itens de compensação, tem ágio, tem um monte de coisa. Essa é a fórmula básica, tá? Então, deu para visualizar, gente? E aí, com o tempo também no avançado, aí entra a questão do Léo. Existe chamado imposto de renda diferido. Tá? Existe o corrente e o diferido. O corrente é o que a Receita adota, é o que você vai pagar. O diferido é para fins contábeis, para simulação, que significa que você vai pagar no futuro imposto de renda ou não vai pagar no futuro imposto de renda. Vai ser um crédito no futuro. Mas isso é para o avançado, a questão do diferido. Daí, tá tudo bem? Vamos lá. E se eu tivesse um prejuízo aqui? Que vocês... Uma dúvida. O que vocês acham? Se eu tivesse um prejuízo, eu deveria fazer essa mesma lógica? O que vocês acham? Não respondeu. Isso aí. Porque o que acontece? Eu posso ter um prejuízo contábil, mas posso ter lucro real. Vamos pensar se isso daqui fosse 300. Acho que aqui ia dar um prejuízo gigantesco, assim, 400 e pouco. Só que quando eu começaria com prejuízo e adicionaria essa multa, virava um lucro real. Entendeu? Então é possível ter um prejuízo contábil e ter lucro real e pagar imposto. Aí a pessoa pergunta, mas eu não tive lucro esse mês. Opa! Mas porque eu não tive lucro esse mês, por que eu estou pagando imposto? Opa! Sua base do imposto de renda ficou positiva. Tá?
Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Basicamente eu estou colocando texto, não estou colocando em bullet points para vocês estudarem, né? Daqui eu expliquei o que são as adições, tá? Que inclui todas as despesas, exclusões, um exemplo é equivalência patrimonial. A gente vai aprender depois que reversão de provisão também eu posso excluir. Por que reversão de provisão? Quando eu constituo uma provisão, é uma despesa não certa, certo? Então eu adiciono. No ano seguinte, quando eu faço uma reversão, no resultado, ela vira crédito, é uma receita. E aí ele fala assim, como você adicionou lá atrás, você pode excluir. Então entra no grupo de exclusão. E as compensações, que são os prejuízos. Não, relaxa, tranquilo, Léo. Pode pegar uma água, fica à vontade. E aqui está um pouco quente por causa do ar-condicionado, fica tranquilo. Aqui, gente, eu estava falando da compensação do prejuízo fiscal, que tem um limitador de 30%. Lembrando, é 30% do lucro do período. Eu cheguei a uma base de 50%. O meu limite é até 30%. Não adianta ter 100 milhões, eu não vou abater 100 milhões. Eu tenho um limitador de 30%. Aí tem os lobistas da agricultura, eles conseguiram mudar essa legislação. Falaram assim, para fins agrícolas é 100%. Não tem limitador. Então, quando tem um ano, o produtor de soja, um exemplo, teve um prejuízo, todo aquele prejuízo vai ser abatido 100% quando ele tiver lucro. Tá? Isso é uma questão da legislação, só permite para produtor, empresa rural. Cargill, que tem soja, tudo, essas empresas 100%. Entendeu? Por isso que eles não reclamam do limitador. Um exemplo aqui, vamos agora aplicar para o nosso grupo. Atacadão não tem prejuízo fiscal, tá? Não tem esse limitador de 30%. Carrefour tem, tá? Então todo o lucro que o Carrefour tem, ele já tinha um prejuízo atrás, ele usa o limitador de 1%. Projeto Andorinhas, que vocês estão ouvindo bastante, indo para a WMS. É uma empresa que está com um prejuízo, voltou a ter lucro, porque as lojas do Atacadão lucrativas foram para lá. Então quando eles têm um lucro, eles pegam o prejuízo da WMS no passado e usam até o limite de 30% do lucro para abater. Então, agora faz sentido porque o projeto Andorinhas é aproveitar o prejuízo fiscal do passado, por isso transferiu. Como o Atacadão não tem, ele estava pagando uma base de 100%. Então, vamos reduzir isso, transferir para uma empresa que tem um prejuízo e aí utilizar essa compensação. Tá? Então, quando vocês estiverem vendo o projeto Andorinhas, faz sentido nisso. Mas aí entra um exemplo, ágil. Vocês viram que teve a incorporação do Big no Atacadão. Tá? Todo aquele valor de ágil que foi gasto lá de 4 bilhões, que teve um ganho de 4 bilhões lá, pagou mais, eu posso deduzir na minha apuração, que entra aqui no grupo de exclusão. Pela regra, no mínimo 60 meses. Então, se eu pego lá os 4 bilhões, divido por 60, eu vou ter uma exclusão mensal lá de 66 milhões. Isso eu abato no meu imposto de renda. Tá bom? Um exemplo disso. Isso é o famoso tax planning, né? Que é planejamento estratégico. Então, eu transfiro empresas lucrativas para a WMS para consumir o meu prejuízo. E no Atacadão eu faço a incorporação do Big para ativar o ágil, para excluir, para eu passar a não pagar imposto. Hoje o que está acontecendo? O Atacadão parou de pagar imposto. Aí, pela projeção só vai pagar em dezembro. WMS só tinha prejuízo. Começou a ser lucrativa, tem a compensação. Consome o prejuízo fiscal que está no passado. E assim vai. Essas são as movimentações. Ah, Thiago, mas no futuro pode as lojas da WMS voltar para o Atacadão? Não pode. Quando acabar o prejuízo fiscal não faz sentido. Acabou o ágil. O ágil agora acabou. Podemos transformar o Atacadão só numa holding pura? Nesse momento não dá para transformar porque eu vou ir a perder. Se eu transformar numa holding pura, eu perco o benefício do ágil. Porque a holding não tem despesa. Porque qual é o resultado da holding? A holding começa a receber só equivalência. Eu falei agora no começo que equivalência não tributa, eu sempre excluo. Então todo lucro que a holding tiver, se for oriundo de equivalência,
não, vai ser zero o lucro real dela. Porque eu já tributei no passado. E aí eu tenho o ágio junto, não vou utilizar esse benefício do ágio. Tá? Então é sem planejamento. Mas fique tranquilo, cara, o atacadão só pode pensar numa holding daqui 5 anos. A gente começou o ágio agora, então daqui 5 anos. Muita coisa vai acontecer até lá. Mas esse ágio também fica limitado aos 15%. Não, o ágio ele entra nesse grupo aqui, ó. O que a legislação do ágio ele fala o seguinte, quando você tem, quando gerou, na verdade o que é o ágio, gente? Quando você compra uma empresa, você paga, tem um valor de mercado na empresa. Só que ela vai fazer o seguinte, se você pagou 5 bilhões, o que é o ágio? O ágio nada mais é que o valor da empresa, então você pega o total do seu ativo e passivo, ela tem um custo. Vamos fazer o seguinte, o custo dela foi de 3 bilhões, tá? Isso está em registros contábeis. Mas quero comprar essa empresa, eu paguei 5. Você concorda que a empresa que vendeu para você ganhou 2? Vamos lá. Conseguiu entender? Vamos lá. Você vai vender a sua empresa para o Lincoln. Tá? Sua empresa vale 3 bilhões. O Lincoln falou, eu pago 5 na sua empresa. 5. Você está ganhando 2. O que o Lincoln vai fazer? O Lincoln vai registrar o 3 e ele vai criar uma conta chamada ágio. Isso explicando de forma básica. De ágio de 2 milhões. Aí o Lincoln comprou sua empresa e está lá os 2 milhões. E aí que a legislação fala, essa compra vantajosa, esse ganho, você pode abater no seu imposto de renda. No mínimo em 60 meses. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo. Eu posso abater em 120 meses e 120, mas no mínimo em 60 meses. Então esses 2 milhões eu vou descontar uns 60 avos a cada mês quando eu incorporar. E aí o que aconteceu? O atacadão comprou a empresa, só que não incorporou. Quando incorporou, que foi esse mês, o Big, aí ativou o ágio. Aí começa a bater. Tá bom? Só acontece quando incorpora. Só quando incorpora. A legislação fala assim, ativa o ágio quando incorpora. Quando incorpora. Tá bom? Beleza, gente? Deu pra entender? Vamos lá. Tá quente aqui, né? Tenta. E aí, gente, a gente tem o lucro real, né? Dentro do lucro real a gente tem o anual e o trimestral. O trimestral vai seguir o mesmo caso que tem no presumido. Você apura um fato gerador de março, depois de junho, de setembro e dezembro. É igual ao presumido. Aí você apurou de março, paga em abril. Apurou de junho, paga em julho. Apurou de setembro, paga em outubro. Apurou de dezembro, janeiro do ano seguinte. Tá? E aí tem casos que o fato gerador ele é quebrado. Quando tem eventos especiais, incorporação, cisão. E aí, se eu tivesse uma incorporação, gente, aí agora só pra gente contextualizar. Vocês sabem o que é uma incorporação? Eu vou explicar. Incorporação é que eu tenho empresa A. Vou fazer caneta. Vamos lá. Vou pagar aqui. Vamos lá. Eu tenho empresa A, B e C. Tá? Incorporação. O que acontece? Eu tenho empresa A, incorporação. Essa empresa entra na A, B entra na A. Incorporação. Tá? Então, essa empresa deixa de existir e entra na A. Então, vamos lá. Por exemplo, no atacadão. A Holding Big foi incorporada no atacadão. Pergunta pro Léo, hoje existe a Holding Big? Já existe Holding Big? Existe dentro do atacadão. Mas assim, não. tirando, não existe mais. Isso aí. Não existe mais Holding Big. O grupo Big não existe. Isso aí. Não existe mais. Entendeu? É que ele falou que existe dentro do atacadão, aí que tem um gerencial, tem um balancete específico disso, gerencial. Gerencial existe, mas fiscalmente não existe mais. Então tá. E aí o que acontece? Incorporou. Em vários casos. Se a holding da Big tiver com processo,
com devendo no mercado, tudo, cai no atacadão. Entendeu? Aí vão cobrar no atacadão. Você incorporou a empresa, mas você está me devendo. Entendeu? Incorporação deu para entender, né, gente? Mas aí a gente não está falando disso, de CNPJ, só societário. CNPJ, sim. Ela deixa. Aqui você concorda que existe um CNPJ, é outro CNPJ. Quando ela incorpora, essa empresa deixa de existir. O CNPJ fica baixado. Morreu. Exatamente. Baixado por motivo de incorporação. E aí, quando você vai entregar uma declaração, você vai falar: ela foi baixada por incorporação e o CNPJ que incorporou ela foi a empresa A. Então, As obrigações dessa passam a ser da outra. sim. Aqui ela, daí no momento da incorporação, ela entrega todas as obrigações de encerramento, tá? E aí começa a junta tudo. O Léo pode contar que ele pegou todo o balancete da holding, teve que juntar todas. É porque os nossos não tá baixado, porque eles ainda não sabem se vão voltar para atacadão ou se vai incorporar Qual empresa de vocês? a WMS, o atacadão, porque a gente ainda entrega Não, sobre... a WMS existe ainda. É. A WMS, o que acontece É o CNPJ do do grupo BIG. Porque assim, no BIG, o grupo BIG, o terceiro CNPJ. existe um grupo, existe a Hold Atacadão, existe o grupo BIG, que é uma hold também, aí embaixo tem outras empresas, WMS, e aí, o que acontece? A Atacadão incorporou essa hold aqui, entendeu? E aí o que passa? O que o Léo fazia? O Léo calculava a equivalência da WMS para a hold e a equivalência da hold para o Atacadão. E como incorporou, o Atacadão ficou assim agora, ó. Assim. WMS, WMB, entendeu, gente? Ela incorporou. Por quê? Por que fez isso? Porque o ágio, ele estava aqui. Ele não estava aqui, ó. Aqui ele não estava. Então, para fins de planejamento estratégico, você incorpora essa empresa para ativar o ágio. Entendeu? Vai no futuro se existe um ágio aqui. Aí a gente... Toda empresa, então, ela vai ter um hold, uma empresa hold. Oi? Toda empresa, então, vai ter uma empresa hold? Não. Um grupo de empresa, normalmente faz uma holding, tá? Então, não, mas não todas, tá? Porque, você concorda comigo? A holding, a Atacadão, tem atividade, tá? Ela não é uma holding pura. Tá? No futuro pode ser uma holding pura. Não vai, daqui 5 anos, a gente não sabe se a gente vai estar aqui daqui 5 anos, tá? Mas até lá, a Atacadão nem se pensar em ser holding, tá? Por causa do ágio. Entendeu a incorporação? Desatou, mano. O que aconteceu de ontem? Eu não escutei. Não, a gente tava vendo um negócio de equivalência ontem, surgiu uma dúvida Disso? O pessoal que vai publicar as DFs fizeram a movimentação, né, Uhum. de tudo isso e passou para a auditoria. E a auditoria não validava os valores. A gente teve que abrir movimentação do ano inteiro pra falar assim. para poder mostrar. Para eles aceitarem que estava fechando. Mostrar. Teve isso de adição, aporte de capital, andorinhas, aí vem toda essa parte de corporação. Agora, falei em incorporação. Fusão. O que vocês imaginam fusão? Eu gosto de anime, tudo. Lembra o Dragon Ball? Fusão? Dragon Ball Z. Lembra? Então, e aí? O que acontecia? Beleza, a palavra fusão. O que acontecia aí? O que É acontecia? isso da pergunta. 2, Se tornava um só. um só. Isso aí, gente. A fusão é isso, ó. A fusão, A e B se juntam. Viram C. Viram C. Da hora. Daí. É tipo. Lembra do Dragon Ball? Lembra? Fusão! É tipo. Isso. Perdigão e Sadia? Ou não? Como assim Perdigão e Sadia? Acho que foi Perdigão que foi Sadia na época ou foi o contrário? É tipo assim. É isso. Pode ser. Eu posso fundir, mas aí no caso. Você morre sem PJ? Mas aí no caso, aí pode ser se a Perdigão comprou Sadia, me corrige, ou ela fez uma incorporação. Eu acho uma Entendeu? Ela foi fundação, incorporada, é. aí sumiu. Entendeu? Existe a marca. É. Aí, nesse caso, os dois CNPJ são baixados e criam um Criou outra terceiro. fusão, isso. Pode ser uma fusão, porque agora é BR Foods, não é?
Exato. Essa Exato, aqui pode ser. Aí virou uma... Perfeito, isso aí, pode ser fusão. Aí, o que mais? Cisão. Agora eu lembro. Como lá no Dragon Ball, como eles faziam a fusão? Fusão. Tem empresa, vamos lá, tem empresa A. Tá? Eu tenho empresa A. Fusão. Perdão, cisão. Ela pode se transformar em A e B. Ou ela pode se transformar em B e C. O que isso significa? O atacadão, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar aqui, o atacadão. O atacadão vai fazer uma cisão, certo? Aí ele chegou assim, vamos fazer de pessoas, que dá certinho, todo mundo aqui é atacadão. Aí o Léo chegou aqui e falou assim, Léo, vocês três aqui, Léo e Vanessa, vocês vão pro Carrefour, certo? Vocês vão pro Carrefour. Todos vocês eram A. Léo virou B, Carrefour. Todo esse ativo que pertence, esse valor econômico que eu tenho, o atacadão tinha, cada um valia R$100. Esses R$300 tira do atacadão e vira Carrefour. Então vamos fazer o seguinte, então vamos lá. Atacadão continuou com 500 aqui. Eu tirei os 300, ele pode vir 300 aqui e 200 aqui. Eu fiz uma cisão. Entendeu? De novo. Eu nunca vi aqui no atacadão. Vocês viram algum processo de cisão aqui? Pode ter feito isso. O que o Maria faz de cisão? Quer separar negócio. Se eu tenho um negócio, por exemplo, se eu tenho uma loja que faz aluguel de veículos, venda de veículos, eu quero separar. Eu quero tirar de forma gerencial, quero separar por empresa. Nesse caso, poderia se enquadrar o Carrefour com as drogarias, postos de gasolina ou não? Não, que isso seriam BUs diferentes. Gerencialmente são BUs diferentes, mas todos estão ainda no mesmo CNPJ. Tá? Isso vocês vão aprender com o tempo. Existe a contabilidade gerencial e a contabilidade fiscal. O Léo, a Vanessa, eles podem, sem muita propriedade para falar nisso, né? Gerencial, você pode fazer o que você quiser. Cara, a sua empresa, você dita as regras do gerencial. No fiscal, tem que seguir o regulamento. Então, o que acontece? Existem várias BUs no gerencial, posto, mercado, todo tipo, mas todos estão dentro do mesmo CNPJ. Então, por isso, quando o Léo tira filial, cada filial, por exemplo, gerencialmente, o cara quer saber de cada filial qual é o faturamento, entendeu? Pode ser até uma filial posto, alguma coisa. E é isso. Para fins fiscais, são tudo debaixo de um CNPJ. O fiscal não quer ir por filial calcular. Fiscal federal. Ele vai lá e fala qual é o faturamento. Entendeu? Tem tudo bem, gente? Gente, e fazer incorporação tem toda uma obrigação. Esse trabalho, só compartilhar a experiência, esse trabalho da incorporação da holding, assim, a gente estava desde o ano passado, simulação, até conseguir autorização e aplicar. Aí quando você tem autorização para fazer incorporação, aí vinha todo o operacional que a gente sofreu, incorpora, pega as contas, conciliação de contas, se está mapeado certinho, responsabilidade, porque é aquilo que eu te falei, agora o pessoal vai cobrar agora do atacadão, vai chegar e aí, me explica aquela conta que você incorporou, me explica isso, auditoria também. Então é isso, gente. Por exemplo, a gente está vendo o caso aí da Americanas com vários problemas judicial, né? Mas a gente vê que a Americanas tem vamos dizer assim, tem um potencial. Se, por exemplo, se o atacadão quisesse, vou querer comprar. Tá. Então todos, aí, por exemplo, vou comprar Americanas, que eu acho que tem um potencial muito grande. Então todos os BOs que tem judicialmente Americanas passa a ser Sim, do atacadão? Passa a ser. Processo trabalhista, tudo. Passa a ser do atacadão. Aí qual que é o problema disso? Se você compra uma empresa dessa, você concorda que todo esse BO entra pra gente. Análise de balanço, vou pedir empréstimo, afeta tudo, entendeu? Porque você contraiu uma dívida, mas a atacadão não tem uma dívida, um exemplo. Aí compra uma Americana, você tem uma dívida de 1 bilhão. Você acha que o banco antes vai autorizar o mesmo valor de empréstimo antes da incorporação ou vai autorizar após a incorporação o mesmo valor de crédito que ela autorizava sem a compra da Americanas?
Se eu fosse o banco, eu não emprestaria, porque ele está com um passivo gigantesco para pagar. Entendeu? Exemplo, assim, a Americanas ela tem um dono, lógico, e ele, algumas coisas em contrato, eu posso falar assim, olha, eu compro, mas essa responsabilidade passa a ser sua e não minha que estou comprando a sua empresa. Não, é que Ou eu tenho normalmente que ser assim. vem a responsabilidade, transferência de responsabilidade. Porque você concorda comigo que seria fácil eu comprar a sua empresa e falar assim, você é responsável pela transferência, você já não tem mais grana. Entendeu? Mas eu digo E aí, assim, não como digo que- tudo. Os sócios, É isso que eu tô falando, a é gente porque assim, do atacadão. exemplo, quando o Atacadão foi vendido para o Carrefour, os antigos sócios teve alguns processos e algumas coisas processuais que ficou a cargo deles, então eles ficaram assim, tipo, pagando, baixando, recuperando judicialmente, e esse valor eu falava assim, esse não é nosso, esse é dos antigos sócios. Esse, então eles fizeram meio que um contrato, sabe? Entendi. Aí Fez um- parece que chama uma palavra de earnout. O que acontece? Eu não sei se é isso que aconteceu. O que pode o earnout? É o seguinte, vamos um exemplo. O Lincoln comprou a empresa lá de 5 milhões, ele tinha um ágio de 2 milhões. O Lincoln falou, eu não vou pagar os 5 milhões de uma vez, eu vou te pagar 4, esse 1 milhão eu vou deixar como earnout. Tá? Earnout, o que significa o earnout? Qualquer problema que a gente, no nosso acordo, que eu identificar, eu vou descontar desse 1 milhão. Tá? Não sei se foi isso. Entendeu? E aí a Natália apareceu lá, apareceu um processo trabalhista. Não estava no nosso acordo de compra. Vou descontar então, para a processo trabalhista tinha 500 mil. Vou descontar 1 milhão, os 500 mil do 1 milhão. Entendeu? Pode ter acontecido isso. É mais ou menos quando, tipo, o depósito quando você vai alugar uma casa. Se você... Isso, sim. E assim, tudo compra de empresa tem um percentual, é uma reserva disso. Tá? Quem ganha, quem vendeu a empresa nunca vai receber o 100% de uma vez. Vai ter um período que, vamos ser sinceros, quando a gente incorporou o BIG, dentro de casa, o Léo acho que pode até falar, ou você também, né? Quando a gente incorporou o BIG dentro de casa, a gente não encontrou problema quando foi pegar as contas contábeis? A gente não pegou? Falta de conciliação, tá errado. Depois eu corto essa parte. Mas não. Imagina que você vai em uma empresa que você não conhece a contabilidade, você não conhece os números direito, entendeu? Mas nesse processo de aquisição, a gente não tem acesso a nada antes de adquirir? Não, na verdade, o que acontece? Quando você Foi um compra. processo de negociação bem longo. Sim, quando você compra uma empresa, não é igual a gente comprar um pão na padaria. Você começa a namorar o cara, você estabelece um casamento. Assim, você começa a namorar, aí vem auditoria, tem terceiros para avaliar o número. Porque eu não vou. Eu quero comprar a sua empresa, mas eu não confio nos seus números. Eu quero uma auditoria para avaliar, entendeu? Um advogado para avaliar os seus números. E ele vai me dar a certeza, uma empresa independente vai me dar a certeza que aquele número está certo. Aí eu vou surgir esse. E pode ser que alguns processos ele esteja escondido, né? Para Exatamente. conseguir vender. Depois do pagamento, que tive acesso. Então, teve acesso ao balancete, mas a gente teve acesso ao plano de contas, né? Que a gente falava Teve o plano assim, de o que tem nessa conta, mas a gente não conta? sabia o que tinha dentro. Quantos valores? Aí, quanto que você tem nessa conta? Para poder netar, a gente teve que fazer todo esse trabalho. Nossa. Mas ver de fato se tinha prejuízo ou lucro, Só foi foi depois. só quando houve o pagamento. Houve o pagamento, no dia seguinte recebeu já o balancete. É Com as isso. informações. É isso. Toma. Puf. Mas internamente já estavam resolvendo entre eles os Sim, lógico, por números. isso teve aquela empresa lá que foi só ajudar, assim, né? Entre aspas, falar assim, não, agora vamos colocar os negócios no lugar certo, vamos ver quem vai fazer o quê, quem vai distribuir o quê. Por isso que ele teve todo E aí, esse depois que pagou, vocês começaram a ver as histórias, né? Cara, sempre quando é compra de empresa assim, tem esses. Cara, vamos pensar assim, se o Atacadão fosse incorporado, fosse vendido, ele sabe que a gente tem problema internamente ali, eles vão chegar e olhar, tá com problema. Aí, Não existe uma empresa 100% não tem, cara, pelo tamanho não existe. A gente tenta chegar próximo à perfeição, mas não existe isso.
Então vamos lá. A gente está falando do lucro real anual e lucro real trimestral, tá, gente? Essa parte dos eventos especiais está bem definida? Quando tem evento especial, vocês do ICMS, vocês também baixam filial, baixam SPED ICMS, o pessoal do ISS também tem filial quando tem incorporação muda de cadastro, tudo mais. Então vamos lá. No lucro real anual a gente tem duas opções, ó. LR e eu tenho o trimestral. Trimestral é muito parecido com o presumido, tá? Que eu pago a cada 3 meses. Qual é o meu fato gerador? Eu vou colocar um FG aqui que é fato gerador. Do lucro real, 12 meses. Do lucro trimestral, 3 meses, tá? Meu fato gerador. E aí o que acontece? Do lucro trimestral, ele fala o seguinte: a cada 3 meses você paga meu imposto. Do lucro real anual, fato gerador é 12 meses. Mas ele fala o seguinte: você não vai me pagar todo o meu imposto que eu preciso no fim do ano. Por quê? O governo precisa de caixa, precisa ter dinheiro. Então é o seguinte, ele falou assim: você optou pelo lucro real anual, mas você vai apurar seu imposto mensal. Todo mês você vai me pagar um pouquinho, tá? Para chegar no fim do ano, você faz um encontro de contas e paga o que deve, o saldo residual, ou se você pagou a mais, vira crédito para você. Como assim? Vocês não pagam já mensal? É tipo o nosso imposto de renda, né? Isso. Que é tipo- Isso, o que acontece é o seguinte, mas boa pergunta. Se a sua empresa tem um lucro, eu vou colocar um LR aqui. Ele começou em janeiro com 100, começou em fevereiro, ele subiu para 150, foi para 200. Aí chegou em dezembro, cara, o lucro acumulado foi 50. Tá? O que acontece? A forma acumulada. Então, em janeiro eu tive 100. Fevereiro acumulado, janeiro e fevereiro, 150. Março, que é o acumulado dos 3 meses, 200. Aí chegou, não sei, você entraram em crise, teve algum problema, cara, você teve um lucro de 50. Você concorda comigo? Você pagou 34% aqui. 34% de imposto aqui. Me ajuda aqui, gente. 34,150. Aqui é 68. Aqui é 68, isso é meio, 4, 2. Acho que dá 3, 5, 2, será? Eu já me perdi, como que é a conta? 150 tem 34%, eu não sei, acho que a minha conta, minha cabeça aqui deu errado. Meio, 2, 2, 4, 4. Ai, quase. Errou por 1 milhão. E aí, cara, então 50%, 2, 2, 2, 1, dá 2, 2, 2, 2, 2, 1,12,5. 12,5, 10, 10, não. Dividido por 2, cara. 17, isso. Agora esse é. Aí é o seguinte. Em janeiro paguei para a Receita 34, aí cheguei em fevereiro, vou complementar. Vou pagar 15 aqui, vai dar 15. Vou pagar 15. Aí aqui eu vou complementar, de 51 para 68 eu vou pagar 17. Aí cheguei em dezembro, eu só deveria para a Receita pagar 17. Então, esses 68 milhões que eu paguei inteiro, 68 menos 17, a diferença dela vira crédito para mim, entendeu? Só que a Receita, ela pegou seu dinheiro para fins sociais e aproveitou. E aí no próximo ano você fala assim: Receita, tem um crédito tributário. Você manda a obrigação acessória e fala: eu devo 50, eu paguei 17, eu devo 17, só que eu paguei 68 milhões. A diferença é meu crédito tributário que eu quero que você me devolva. Mas é a empresa que define, né? Se quer pagar mensal ou trimestral. Isso. Lembra lá, gente, a definição do trimestral para o real é sempre em janeiro, o primeiro pagamento, tá bom? E aí a gente tem que analisar. Aí a gente chega lá em outubro, nossa, tá quente aqui. A gente chega lá em outubro, novembro de cada ano, a gente vai fazer um planejamento. O que vai no lucro real trimestral?
Se eu não tenho prejuízo fiscal, eu não tenho crédito tributário para fazer abatimento de conta, você vai no trimestral, porque você ganha caixa. Você só vai ter um dispêndio de dinheiro a cada 3 meses. Se eu já tenho prejuízo, se eu já tenho, se eu não tenho mais crédito tributário, aí eu tenho que seguir no mensal. Por isso você tem que estudar, tem que fazer simulações. Quando eu tô ali em novembro, dezembro ali, a Red Tax, Estela, Luciene, fica assim, Thiago, você fez simulação? Você fez isso? Quero simulação disso. Eu tenho que fazer tudo isso. Tudo, pegar as projeções com a controladoria. A gente tem que falar e fazer o seguinte. Red Tax, a gente sugere para esse ano trimestral. Disso, 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 disso. Aí vão avaliar e vão bater o martelo. Tá? Porque esse ano, lembra? O atacadão era sempre o lucro real trimestral. Por que era lucro real trimestral? Porque ele tinha muito crédito tributário. E aí chegava no trimestre, ia lá fazer uma perda-compra e compensava. Só que os créditos tributários acabaram. Não compensava mais ficar no trimestral. Aí entra no real anual. Porque o pagamento mensal, ele não aceita fazer perda-compra, abater crédito tributário. É só em cash. Eles têm que analisar isso. Outro ponto. A gente estava no trimestral que a gente não tinha prejuízo também. Tem isso. Porque aqui, ó, a gente considera a falta de gerador de 12 meses. Aqui é de cada 3 meses. Se um dos trimestres eu tiver prejuízo, no trimestre posterior eu tenho um limite só de 30%. Entendeu? Só isso. Tem água aí? Não. Só pega um copo de suco, só por favor? Não, também não. Valeu, gente. Deu pra entender, gente? E nessa modalidade dos 12 meses no mês, se você tiver o prejuízo, você não paga nada. Perfeito, isso aí. Não paga nada. Tá? Mas a gente trabalha sempre no acumulado, né? Janeiro acumula, fevereiro, março acumula. Sempre acumula. Se chegar um mês... O que acontece isso? Por quê, né? Vamos pensar numa água. O cara só soja. Você concorda comigo que soja é só uma época do ano? Então naquela época do ano ele estoura. Aí chega nos anos ele com o faturamento. Então ele às vezes ele paga muito no começo e depois ele só vai abatendo. Caso do atacadão. Atacadão não tem época de pico. Tem fim do ano, tudo, mas geralmente é numa linear. Todo mês é o mesmo faturamento, tudo mais. Tá? Então é mais fácil tirar uma projeção? Sim, é mais fácil tirar uma projeção, isso a gente depende da controladoria, mas a gente tem que avaliar outros fatores. Crédito tributário, que tem, tudo mais. Tá bom? Por exemplo, o caso que teve no Rio Grande do Sul, que são coisas que a gente não consegue analisar antes. Não está na projeção. Tá na projeção. É um evento... É um evento catastrófico. Então, excepcional, é isso. Então, como que você coloca, quando você vai passar a projeção para o pessoal, você coloca alguma projeção otimista e uma projeção... Não, isso, eu posso um dia a gente chamar de controladoria. Acho que ele faz sempre com base no ano anterior. Tá? Tipo assim, se no ano anterior, essa época do ano eu faturei 100, considerando o efeito do mercado, movimentação, vai ter um adicional de mais 5%. Eles vão estabelecendo esses tipos de limite. Entendeu? Mas no caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, nenhuma empresa colocou isso na projeção. Como vai saber, vai dar uma enchente aqui, vou perder tudo? Não tinha. Aí toda a projeção teve que ser recalculada, né? Perdeu. Por exemplo, aquelas projeções das lojas que foram inundadas, provavelmente a projeção de faturamento da loja teve que ser recalculada devido às perdas, entendeu? Por exemplo, assim, tipo assim, a gente sabe que a gente está vendo um tema meio tenso no governo, né? Pelo fato de taxando tudo, essas coisas. Analisa também esses fatos? Sim, tem impacto também, tem impacto. O que estava muito, um exemplo falando, é subvenção de ICMS. Tá? Isso é excluído, entra naquele grupo de exclusão, eu não pago imposto. 28 de dezembro, todo mundo está de férias na praia, caiu uma lei falando assim, a partir de 2024, não tem mais exclusão de ICMS na base de cálculo do imposto de renda. Liga todo mundo, recalcula, perdeu, e hoje a gente perdeu isso mesmo, recalcula tudo para fazer uma nova projeção como que a gente vai considerar.
se a gente já tivesse batido o martelo, a gente teria que assumir o que a gente assumiu, se era lucro real anual ou trimestral, e calcular a perda ali, digamos, né, que a gente perdeu. Era algo que não sai. E assim, quando vocês trabalharem no IR, nas 2 últimas semanas de dezembro, é uma aprovação de legislação que na virada da noite, que a galera tá de férias, ninguém tá muito olhando. Quando aprova, aí já era, entendeu? Então a controladoria projeta o faturamento. Sim, ela projeta tudo, faturamento, despesa, ela projeta. Aí você simula o restante. Não Lembra daquela nossa última aula que a gente fez projeção do lucro resumido? Pensa então que ela me passa lá pro lucro real, o pessoal da controladoria me passa o faturamento mensal. Qual que é a projeção? Por loja, tudo. Entendeu? E aí eu fiz uma projeção. E aí fala, a gente vai pagar tanto de imposto, a gente vai poder estar nisso, a gente não vai poder estar nisso. Aí tem assim o 3 mais 9. Chega em março, recalcula de novo a projeção. E aí o que aconteceu? A gente tinha uma projeção de pagar imposto todos os meses, no 0 mais 0, no começo do ano. Chegou agora na metade, com a incorporação, e mesmo considerando a incorporação do BIG na projeção. Com o mercado não foi muito bem, teve projeto Andorinhas que transferiu de loja, o Atacadão parou de pagar imposto. Na nova projeção, até o fim do ano, a gente não paga mais imposto, entendeu? É isso. Aí é uma base para você comparar. No 0 a 0, a gente tinha isso calculado. É uma defesa sua também, né? Alguém passou a projeção, tinha isso. E agora no 0 mais 6, com o atual realizado já um semestre e outra projeção mais 6, essa é a nossa realidade para os próximos meses. Mas aí então muda tudo, muda a meta de loja, muda... Não, eles tentam se basear. Acho que isso ali eu não sei te responder. A gente tá mas eu não sei te responder. Mas provavelmente pode mudar, né? Porque se você atingiu a meta ou está próximo de atingir, pode mudar. Tá? Agora, voltando à pergunta. No mês, o que acontece? No mês que eu tiver um prejuízo, eu falo que eu tive suspensão do imposto, eu não paguei. Tá? O mês que eu tiver redução, que eu paguei menor do que eu já recolhi dos anos anteriores, se chama-se redução. Então, no lucro real anual, eu posso ter suspensão do imposto no mês ou redução do imposto. Mas, Thiago, quando eu vou saber que a suspensão é redução? Existe uma declaração chamada DCTF, que eu vou falar assim, quando eu não tenho imposto a pagar, eu vou falar para a Receita, Receita, eu tive suspensão esse mês. Quando eu tenho imposto a pagar e é no modo redução, chegar a ter um flagzinho na DCTF. Imposto de renda de 17, flagzinho de redução. Falar que eu tive uma redução naquele mês. Tá? Gente, e uma curiosidade do lucro real. Tava parecendo um rádio, né? Uma curiosidade do lucro real anual. No lucro real anual, eu posso calcular com base no lucro líquido mensal, ou a Receita fala assim, você pode calcular por estimativa, igual do presumido. Aí você pega as receitas, faz a presunção e aplica a alíquota. Ela fala assim, e aí você faz uma antecipação de forma presumida, tem essa opção. E aí vai de novo o Thiago lá, calcula qual que é a melhor taxa para esse mês, a gente está no lucro real anual. Aí eu calculo, eu faço uma com base no lucro líquido e faço uma com base na estimativa. Estimativa sempre vai ser um valor bem alto, porque é só pegar as receitas, tem uma presunção, só que as nossas receitas estão na casa dos bilhões ali. Então, o valor vai ser sempre alto. Então, a melhor alternativa para a gente no Atacadão é pelo lucro líquido. Mas eu tenho que calcular e mostrar para a Rede de Tax qual foi a modalidade que a gente usou. Tá? Cada mês eu posso fazer vamos lá. Opção pelo lucro real trimestral só em janeiro.
tá? Não muda mais um ano. Dentro do lucro real, eu posso todo mês fazer suspensão, redução ou presumido, tá? Você analisa mês a mês? Tem que fazer isso mês a mês, mas com o tempo você vai aprendendo, você deixa meio de forma automática, entendeu? Daí você só analisa, se não faltou um número, você já isso, mas é todo esse trampo. Especialista de R é uma maravilha, eu adoro. Quem gosta dessas coisas, é muito bom. Ainda mais assim, que aqui no Atacadão eu faço muita projeção, e eu acho que é o que eu mais estou gostando é sempre imaginar o futuro. Sempre, isso é legal. E outra, gente, vocês que não são da área ICMS, a gente tem que ficar muito lado a lado com o time da contabilidade. Eu fico lá com o Léo, com a Vanessa lá, porque lá, onde que é a origem das informações? É lá. Lá ele vai falar, Thiago, aconteceu uma operação diferente, uma operação. Vanessa, o Jorge sempre falava pra mim, Jorge, ó, Thiago, aconteceu isso, o que vai impactar? Quando você receber qualquer operação diferente lá, assim, ó, Thiago, me ajuda aí, tem algum impacto aqui? Um exemplo que aconteceu foi da Cotabest, quando eles criaram um perdão de dívida. Vocês iam jogar por resultado um perdão de dívida. Quando o Jorge alertou, perdão de dívida para a Receita Federal é não dedutível. Imagine, se ia fazer um perdão de dívida de 15 milhões, ia pagar 34% a mais disso. Entendeu? É um exemplo disso. Então, contabilidade trabalha junto. Imposto de renda e contabilidade tem que estar ali, assim, você pode ser chato, mas você tem que estar lá. Eu encho o saco do Léo. Mas também é batalha. Então é isso, tem que estar junto. E tem que ser transparente, assim, a gente tem que saber das coisas. Porque se ficar ali na mesa quietinho, você não está sabendo o que está acontecendo. Às vezes você tem que ir em outra, e essa operação, e essa. Porque você não pode esperar no fim do mês para ver uma conta nova ou algo novo. Porque no fechamento não dá tempo. O cronograma é fechado, é curto, não dá. Você tem que ir todo mês estudando. E fechamento, se acontecer alguma coisa no fechamento, você não consegue voltar, cancelar. Você consegue durante o mês fazer isso. Então, a gente tem que sempre estar movimentando. Mas o Thiago às vezes não está na mesa. Não, você está ali na contabilidade, conversando. Às vezes estou batendo papo? Tô, mas a gente é nos papos que sai isso, entendeu? É isso, gente. Mas tem que estar sempre assim, sempre atento com essas coisas. Analisar a variação de conta. Cara, folha. Folha não tem algo assim que vai ficar... É só na época do PLR, mas o resto, se um mês que não é mês de PLR variar, o que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada. O Léo contratou muita gente, aí beleza, faz sentido a explicação. Então é isso. Também, é isso. Mas tem ciclo de despesa. E aí, realmente, a folha vai flat até ter os picos. Sim, é isso. A gente, cara, e contabilidade você tem que ser um amigo. Ele pode te bater, você vai apanhar, mas você tem que ser amigo. Eu quebrava a cabeça, Aquelas considerações de na casa. eu aceitava a cabeça do meu. É que eu falo assim, que eu fico mãe envergonhado, que eu mando pro Léo, tem um grupo do Léo, a Flávia e a Tainara. Léo, o que é isso? Léo, o que é isso? O Léo deve assim olhar, puta que pariu. Gente, as alíquotas, tá? As alíquotas. Igual do presumido, aquele básico, 15%, 9%, passou de 20 mil até um adicional de 10, tá? Aqui, ele falou 60 mil, trimestre e 20 por mês. Então aqui, 60 mil, porque 60 mil são 3 meses, um mês é 20 mil, vezes 3, 60. E aqui, todo mês aqui que eu faço, 20 aqui, 40 aqui, 60 aqui, porque vai acumulando, tá bom? E tem o PIS e COFINS, não é minha área, aqui no Atacadão, já trabalhei, mas a alíquota é 1,65 e 7,6, tá bom? E agora, gente, como a gente aprendeu o lucro presumido, só que uma comparação, Lucro presumido é a receita mais aquele coeficiente de presunção, mais as demais receitas financeiras, e você chega na base de cálculo e aplica a alíquota.
Lucro real. Receita menos despesa igual lucro. O que é isso? A DRE, lucro contábil mais as adições, menos as exclusões, que são previstos na legislação. Cheguei numa base de cálculo, aplico a alíquota. Então, 25% e 9% da CSLL. Tá bom? Isso daqui é muito importante, porque fala assim, e outra, no fechamento, eu sou a última parte. O Léo me libera quando todo mundo já lançou seus lotes, suas despesas e receita. Porque se altera qualquer balancete aqui, quando eu for entregar esse CD, pode ter um lucro contábil diferente do que eu calculei. E aí eu posso ter que pagar mais imposto em atraso ou menos no caso. Tá bom? Gente, vocês viram? Eu encontrei esse quadro, achei bem legal isso. Então a gente aprendeu, ó, vocês já estão no craque, no presumido, eu sei que vocês conseguem. No presumido, apuração trimestral, aquela alíquota adicionada 10% quando é 60 mil. Aqui quando eu venho no lucro real eu tenho as duas opções, real, trimestral e anual. Dentro do trimestral eu posso aquele adicional dos 10%, 60 mil. E no anual eu posso fazer estimativa mensal, que é aquela presunção que a gente calcula, tá? Tem uns 20 mil, ou balancete do período, que é aqui adicionando o resultado, pega o lucro líquido do mês de forma acumulada e faço a presunção, a adição dos 20 mil também. Esse quadrinho aqui é bem legal para vocês visualizarem, tá? É aí que tá. A gente agora aprendeu todo esse básico, a gente conversou. Lembra quando eu falei que o balancete serve para tanto investidores quanto para a Receita? Só que a Receita fala assim, opa, para mim você tem que fazer alguns ajustes para você calcular o imposto, certo? Agora a gente vai falar um pouco dessas despesas. O que a Receita admite de despesa? Como que a gente precisa trabalhar com essas despesas? Por exemplo, perdas, né? O cliente não pagou você. A Receita fala o seguinte, você jogou lá na sua contabilidade que você perdeu 100%, mas a Receita fala o seguinte, você não vai deduzir isso para mim. Se esse título tiver 180 dias de atraso, eu deixo você abater no meu imposto. Se não tiver, você adiciona. Tem isso também. Só que na regra contábil aqui da empresa, fala que a perda passou de 30 dias, um exemplo, tá? Passou de 30 dias, você tem que jogar direto pro resultado. Entendeu? E aí eu vou ter que pegar esse título, analisar se está 180 dias de atraso para eu poder deduzir. Caso contrário, eu adiciono e pago 34%. As multas, eu sempre olho na conta de multa, tá lá. ICMS, não dedutivo. Então, toda multa que vocês estão pagando, coloque na cabeça, é mais 34% da empresa. Então, você paga uma multa de 1 milhão, eu vou lá, 340 mil a mais, vou pagar. Tá bom? Nossa, tá quente, eu tô... Aquele resfriado, depois ele para, né? Então, beleza? Então a gente vai falar... hoje não vai ter prova. É pra gente definir. Quando a gente estiver calculando, a gente vai pegar o do atacadão e vamos calcular item a item. E aí o que acontece? Dentro do grupo de despesas, existem despesas permanentes e despesas temporárias, tá? E o que é isso, Thiago? Despesas permanentes e despesas temporárias. Vamos lá. O que vocês imaginam como despesas permanentes? Vamos aí. Salário de pessoal. Não, o conceito de permanente, assim, o que vocês imaginam, assim, algo temporário? Permanente, assim, é aquela despesa que só vai ter impacto naquele ano. Por exemplo, assim, o Thomas recebeu uma multa. Você acha que aquela multa vai influenciar o ano seguinte ou não? Não. Isso é considerado como permanente. Só tem impacto no ano, tá? Impact
temporário, aquela que vai ter impacto em períodos futuros. Tá? Um exemplo, provisão de férias. O RH todo mês faz um doseado de provisão de férias. Só que aquela, por exemplo, a pessoa entrou em junho, só que ela vai considerar 6 meses dessa provisão de férias dentro de um ano 2024 e mais 6 meses em 25. Se essa provisão de férias fosse não dedutível, ela seria considerada como temporária. Provisões são temporárias, porque vai afetar o ano seguinte. Tá? Provisão de bônus, tá? Bônus de diligência que não é dedutível. Provisão de bônus, faço a provisão nesse ano, só que eu vou pagar no ano seguinte. Então, a despesa que eu considerei esse ano, eu adiciono, vai ser temporário, e quando eu for fazer o pagamento no ano seguinte, eu reverto essa provisão. E aí eu pago eles. E aí eu faço a exclusão. Tá? É temporário. Deu para imaginar que é permanente ou temporário, ou vocês ficaram ainda Eu posso dar mais exemplo. Vamos ver. Provisões são sempre temporárias, porque vai ter efeito no futuro. Aqui o time da contabilidade já são mais direto isso. Um exemplo, todas as provisões que o Raoni faz, é tudo temporário. Tá? Provisão. Tudo que tiver provisão dá a entender que é impacto em evento futuro. Tudo que só impacta no ano. Multa. Compra de... compra disso aqui, caneta. É a despesa só do ano, não vai afetar o ano seguinte. É como se fosse permanente o efeito imediato e o temporário o efeito Isso. futuro. Isso, tem efeito futuro. Mas eu tenho multas dedutíveis e imputáveis. Tem, a gente já vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar também. É isso aí. A legislação explica. Multa não dedutível, mas opa, nem todas as multas, tá? Eu vou te explicar o que é multa dedutível e não dedutível. Ela fala bem. Vamos lá. Efeito temporário, exemplos de ajustes, a gente colocou multas, brindes, certo? Eu vou jogar na rede o material, tá? E as provisões. Esses brindes é o quê? É bonificação mesmo? Opa, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Brindes seriam... Tipo, a empresa dá uma bonificação, emite uma nota e... um brinde. Seria, por exemplo, você comprou essa atacadão e falou assim, você vai comprar esse apagador, mas daí você já ganha de brinde essa caneta. Essa caneta aqui seria não dedutível. Aí não poderia bater. Não É poderia. por isso que a gente quase não tem. Porque eu acho que é muito... É muita despesa, né? Não, é imposto de renda, não é É dedutível. por isso que a gente quase não tem, e isso é muito visto pelo fisco. Então você vê que quase a gente não tem dedução, brindes, e antigamente a gente até tinha. Aí teve uma época que eles falaram, vamos cortar um pouco, gente, esse negócio. Porque Emissão de notas fiscais de brinde. Isso, que adiciona tudo. Que além, se isso aqui para o atacadão custa R$1, eu vou pagar mais 34%. 1,30, é isso? Entendeu? É um custo. As bonificações que eu recebo comercialmente é um valor considerável também. Sim. Aqui, ó, vamos pensar. Bonificação que eu recebo. Entrando na contabilidade, receita. Receita é o tributo. Não deduz. Tudo que é receita para contabilidade aumenta a minha base. Pensa o seguinte: tudo que é receita aumenta a base de cálculo do imposto de renda. Para o fisco é excelente. Aumentou a base de cálculo, pagou mais, o fisco nem questiona. Então a gente visualiza aqui como uma compra. É compra. É que assim, na verdade, é que a gente lança como bonificação, você vê como bonificação, Porque eu não estou mas pagando para a ele. gente não paga, mas ali ele dá a entrada e ele Comercializa, eu vou ter uma receita. vai ter uma receita que vai alimentar o estoque, certo? Certo. Isso aí. E aí ele vai fazer isso. Só que assim, Então não faz sentido eu adicionar. Porque eu já vou ter receita. Exato. Porque é uma receita. você vai alimentar seu estoque e você vai usar como você quiser, vendendo ou em verbas. Se você está adicionando, você concorda que você está pagando 2 vezes? Mas não é daí que vem a verba? Depende do comercial, né? Aí o comercial ele fala assim, vou pegar esse estoque, essa bonificação toda e vou usar para abater a margem daquele produto e ganhar no preço de mercado, sei lá, tipo isso. Eu acho que é por isso que não.
E aí, gente, quando a gente está analisando o balancete, a gente fica na dúvida o que é dedutível e não dedutível, tá? E qual que é o segredo disso? Isso é com o tempo. Não é lendo tudo hoje você já vai saber quais itens. É um processo. Estudando, mas qual que é a regra básica? Você precisa colocar. Essa despesa é essencial para a atividade da empresa? Eu vou gastar essa caneta aqui. Essa caneta, por trás disso, vai gerar uma receita para a empresa? Um exemplo isso. Para ela saber, isso aqui então, se gera uma receita, se depende disso para gerar qualquer coisa, isso daqui é considerado como dedutível, porque está gerando um negócio, uma receita por trás disso. Então vamos lá. Quando eu compro lá um exemplo, sabão em pó, eu tenho um custo daquilo. Aquele custo, para mim, é dedutível, porque eu vou abater, aquilo vai gerar uma receita, e para a Receita Federal aquele custo é essencial para a empresa, porque isso gera uma receita. Eu alugo um imóvel, eu tenho um aluguel de imóvel lá, o Atacadão tem vários aluguéis. Toda a despesa de depreciação desses imóveis, tudo mais, vai ser dedutível porque gera uma receita para a empresa que consequentemente é tributado. Tá? A gente sempre tem que analisar, é essencial para a empresa? Tem alguns itens, multa, por exemplo, a gente transportou e levou multa, caminhão levou multa. A gente acha que é essencial, mas não. A Receita já definiu que multa de trânsito não é dedutível, entendeu? Mesmo sendo o seu negócio como transporte, logística. Tá? Então a gente sempre tem que analisar isso. E aí entram nossos amigos da contabilidade, sempre explicando o que é essa conta, o que está entrando aqui, explica. E aí tem um parecer normativo que ele fala o seguinte, né? Quais as características de despesas dedutíveis? Elas têm que ser usuais, certo? Comuns, sempre todo mês. Normais, né? Necessárias, escrituradas e comprovadas. Tem que estar registrado isso na contabilidade. E incorrer no período competente. Então tá, não adianta eu falar que tem a folha... Vanessa? Natália. Tem a folha da Natália de janeiro, de janeiro de 22, eu vou lá e jogar a despesa dela de janeiro de 24. Não, tem que ser, aí é o princípio da competência. Na contabilidade tem esse princípio, aí a gente tem que adotar, é isso que ela pede. Tá bom? E aqui, gente, é aquele o exemplo das adições permanentes e adições temporárias, tá? Então, conforme eu expliquei, que não tem impacto em período futuro, as adições permanentes, e as temporárias, aquela que vai ter algum impacto no período futuro. Aí, Thiago, mas o que é parte A e parte B e tal? O que é o LALUR? LALUR nada mais é livro de apuração do imposto de renda, de apuração do lucro real, tá? O LALUR. E aí, o que é a parte A e parte B? O que acontece é o seguinte... A parte A são os fatos que acontecem no período. A parte B são as coisas que aconteceram no passado ou a gente está jogando que vai acontecer no futuro. Exemplo, provisões e prejuízos de anos anteriores. Então, no livro, antigamente esse livro era impresso. Você tinha que deixar guardado, fazer uma capa. Hoje é tudo dentro da ICF. Então, todo mês eu faço a parte A. Eu faço a parte A e a parte B. Aí, Léo, para te mostrar o que é a parte A e a parte B, a parte A que é o meu cálculo do imposto de renda corrente e a parte B é o meu cálculo do diferido. É o A15. É isso. Então, gente, a Receita, ela falou o seguinte, você concorda comigo quando é temporário? Quando tudo é temporário, eu considero aqui, todos esses valores que eu jogo no temporário tem que ir na parte B. A Receita precisa visualizar. O Atacadão vai excluir no futuro, vai adicionar no futuro esses números. Eu tenho que estar ciente no meu caixa fiscal que eles vão excluir, entendeu? Então isso é a parte B do meu livro. E aí, provisões. Como eu falei, tem adições permanentes e exclusões temporárias, tem o oposto também. Exclusões permanentes, que é receita de dividendos, que pode ser equivalente ao equity, e as exclusões temporárias,
Peguei o quadro e fala receita e valor justo, mas a gente pode falar a reversão também das provisões. Se um ano eu constituí a provisão, eu adicionei, adição temporária. Se o ano seguinte eu faço a reversão dessa provisão, é uma exclusão temporária, que é uma receita que eu não preciso tributar. Tá? E aqui, gente, é um resuminho dos quadros. Tá? Resumo das adições. Despesas, custos, encargos, perdas, provisões, qualquer um dos valores considerados pela lei que não são dedutíveis, a gente vai adicionar. Tá? Receitas que não foram incluídas na apuração, eu também devo adicionar. Pode ter casos que são receitas que eu não considerei na contabilidade, e aí você tem um suporte externo. Isso é para o avançado, tá? Um suporte externo que você precisa adicionar. Teve um caso do projeto Copan, foi a venda de alguns imóveis e tal, e tinha um valor que não se refletia na contabilidade, e a gente teve que adicionar esse valor, mas eu explico mais pra frente em relação a isso. E as exclusões, que pode ter reversão de provisão, ou receitas que não são tributadas, equity, dividendos, e as compensações, que é o prejuízo fiscal, tá bom? Ô, Thomas, coloca mais um pouco, aqui eu tô derretendo aqui, gente, desculpa. Eu tentei mexer no ar, mas acho que ele tá... Já faz um tempo que ele tá... Gente, a gente vem falando aí, ó, as provisões. Opa, a gente vem falando das provisões, que é sempre provisões não dedutíveis, né? Mas a Receita, ela foi boazinha. Ela falou lá no regulamento dela que algumas provisões podem ser dedutíveis. E o que ela disse? As provisões de folha de pagamento, provisão de férias, provisão de 13º, isso é dedutível. Então tudo lá que o time do Léo joga lá de provisão de folha de pagamento é dedutível. Está reduzindo o nosso pagamento de imposto. Tá? E aí, para as empresas que têm as editoras, ela criou também uma regra específica. Editoras têm muita perda de livro, né? Que não sabe quanto que vão vender. Aí eles consideram todas essas perdas de livro, provisão de perda de livro, é dedutível para quem é editora. Porque a gente sabe aqui no Brasil, né? O cara acha que vai vender 1 milhão de livros e vende só 10. E aí... As demais provisões são adicionadas. Então você vai lá, provisão de rebates, provisão de perdas, tudo isso é adicionado. Nada deduz para o imposto de renda. Então, mas que tipo de provisão? Tudo que o Raoni chega lá na contabilidade, fica falando pro Léo, lança isso, lança aquilo, eu vou ali e adiciono tudo. Perdas no recebimento de crédito. Gente, o que acontece? A legislação fala o seguinte: todas as perdas, tudo que você vende, vamos pensar aqui de forma gerencial. Eu vendi, se o cliente não pagou em 30 meses, eu vou pensar como perda. Eu acho que o cliente não vai mais pagar para mim. Tá? Só que a Receita criou uma regra que começou a virar bagunça. Falou o seguinte: você não vai considerar qualquer perda como dedutível. Você vai agora trabalhar comigo. Os títulos de até 15 mil reais, se tiverem vencidos há mais de 180 dias, você pode deduzir. Caso contrário, você vai pagar imposto disso. Entendeu? E aí dos títulos de 15 a 100 mil reais, se você não tiver uma cobrança formal, e tiver se você tiver uma cobrança formal atrasada há mais de um ano, você pode deduzir. Caso contrário, você adiciona no imposto de renda. É isso, para não virar uma bagunça. Porque cada empresa adota uma política diferente de perdas. Tem gente que estabelece um limite de 30, tem gente que estabelece um limite de 60. Depende aí da provisão. E aí a Receita determinou a regra dela de dedutibilidade. Então, aqui ele coloca as condições. Débitos com garantia. Tá? Até 15 mil, atrasou mais de 6 meses, não precisa cobrar nada. Beleza? Você pode deduzir. E aí, Thiago, mas como você vai fazer isso? Aí eu vou pegar a meu razão de perdas, vou no financeiro e falo: financeiro, me passa os títulos, me passa a coluna de vencimento, me passa a data base, se eu estiver calculando data base de fevereiro. Então eu pego o título que foi emitido
Que, por exemplo, foi em novembro de 23, eu vou com base de fevereiro. Aí eu vou calcular quantos dias, vou ver se está acima de 15 mil, e aí eu vou poder deduzir ou não. Nossa Tiago, Senhora. só uma dúvida assim, no Brasil a gente tem muitas empresas que são boas, né? Que criam ONGs, né? Para poder. Onde entra essas deduções? O imposto de renda de quem tem ONGs, né? Que para ajudar, mas para. Isso chama-se doações para entidades filantrópicas. Aí a legislação fala que você pode fazer essas doações, mas tem que ter uma condição. Ela tem que ter cadastrado na Receita Federal um tipo de... uma denominação específica que ela tem, que o projeto dela é sem fins lucrativos e é para ajudar a sociedade. Então toda doação para essas ONGs você pode considerar como dedutivo. Caso ela não esteja enquadrada nesse tipo de cadastro, se você doar para ela, você precisa adicionar no imposto de renda. Mas vale a pena? Vale a pena. Por exemplo, teve o caso do Rio Grande do Sul. O Atacadão teve as doações, certo? Daí eles foram lá na nossa mesa e perguntou: Thiago, isso aqui vai ser dedutivo do imposto de renda? A gente vai doar para esses 2 institutos. E aí a gente fez um trabalho, pegamos o instituto, pegamos o CNPJ, eu tá dentro dos parâmetros de dedutibilidade, e escreveu uma cartinha pro diretor falando: todas essas doações para essas entidades são dedutíveis. E aí ele autorizou e falou: vão poder abater. Tá bom? Então geralmente só tem essas doações se for dedutivo. Não, toda doação você precisa analisar. Para quem vai? Vamos estudar. É para uma entidade filantrópica? Outro tipo de doações que é patrocínio. Esses patrocínios de corrida, de rua. A gente analisa lá. Porque isso é deduzido direto do imposto de renda. Então ele tem um limite. É 1% do seu imposto de renda devido. Então assim, sempre tem que estar controlando esse limite de dedutibilidade. Então quando tem projeto atacadão, corrida, projeto social de comida, tudo, você sempre imagina: poxa, o time lá analisou dedutibilidade. Se está pagando, se está tendo serviço, é porque já foi analisada a dedutibilidade. Porque a empresa não vai liberar dinheiro sem ter um benefício, uma contraproposta em relação a isso. Uma pergunta, esse exemplo. A gente tem uma conta de doação. Aham. A gente doou lá para o Rio Grande do Sul um valor de 2 milhões e pouco. Isso. Só que teve despesa de SEM e de frete. Uhum. Isso daí não entra no grupo de doação, só apenas aquela conta de doação. Ah, tá. Então, nesse caso, eu entendo que deveria ter entrado junto para fazer o custo real mesmo da doação, e aí avaliar a dedutibilidade. Eu lembro que na conta de doação teve um valor de 2 milhões e pouco, 3 milhões e pouco que subiu, que eu considerei não dedutivo, que eu não tive mais detalhes sobre isso. Depois a gente conversa sobre isso. Dá para reverter isso. isso. Eu estou perguntando, porque agora você estava falando isso, porque assim, é toda a despesa com a doação ou apenas a nota de doação? Não, toda que envolve a doação. Porque aqui a legislação fala o seguinte, nesse caso específico de doação, gente. Vamos lá. Imposto de renda é muita regra, é muito. Até hoje eu aprendo, gente. A gente vai aprendendo. A doação fala o seguinte, eles falaram assim: além dessas entidades filantrópicas, ele pegou, que eu posso considerar dedutivo, ele estabeleceu assim: você pode doar, mas você tem um limite. Ele falou assim: cara, o limite de doação dessas entidades é 2% do seu lucro líquido. 2%. Então, se o atacadão tem um lucro de 100 mil, 2% dá 2 aqui. Né? Então você pode doar só R$2.000. Se você doar 5 mil, você vai chegar a menos 2.000 e 3 você adiciona. Daí aqui você pega os 34%. Então, a receita assim, ela é boa e não boa ao mesmo tempo. Ela fala assim: não, você pode doar, opa, mas tem um limite aqui. Entendeu? Mas aí detalhe, 2% do lucro líquido. E aí tem uma pegadinha. Ela fala o seguinte: lucro líquido antes de contabilizar essa doação. Se esse 100, o 2 está contabilizado aqui, você concorda quando eu tiro esse 100 e isso aqui vai para 102? Deu para entender? Aí eu vou pegar 2% de 102.
um pouco de Ele vai aumentar um pouco, então a gente tem que analisar. Nesse- Eu vi essa conta de 3 milhões, eu adicionei, mas como é durante o ano, a gente pode reverter. Depois a gente conversa, boa? Depois eu te mando pra você ver. Por isso que eu fiquei em dúvida agora. Você falou, eu falei, então, não sei se Boa. eu tô totalmente certo. Aí Boa. consegue reverter e tomar o crédito Não porque consegue, é trimestral. porque é anual. Você consegue. Você não pode, porque eu paguei a mais. Ah, Daí você consegue reverter. Se eu tivesse a menos, aí você tinha que pagar a multa. tem que fazer o purge comp pra poder. Não, daí eu faço, se eu fiz a menos e deveria pagar mais, eu faço um DARF em atraso, pago multa, pago juros. Quando é menos, a Receita falou, beleza, você ajusta depois, que não prejudicou ela. Por exemplo, esse 2% do lucro líquido, se eu apurar mensalmente, fazer doações mensalmente, vai ser 2% janeiro, fevereiro? Mas é acumulado. Então, quando você faz pro lucro real janeiro e fevereiro, você acumula o lucro líquido dos 2 meses. E aí você calcula os 2% desses 2 meses e avalia o tanto de doação. Você tem que ir carregando. Entendeu? Então, é isso. É bastante coisa, é bastante. E aí, voltando aqui nas perdas, e aí a gente tem que analisar. De 15 a 100 mil tem que ter uma cobrança administrativa. Só que a legislação não é muito específica nessa cobrança administrativa. Pode ser um e-mail, pode ser uma carta formal, pode jogar no SPC, isso já serve. Só que passou de 100 mil é processo judicial. Aí tem que ter advogado, tem que ter algo formal. Tá? Depreciação, que a gente comentou. A legislação ele fala o seguinte: a depreciação dedutível é essa que tá disponível lá no regulamento. Então, edifício é 4%, instalações 10%, veículos 20%, meio de carga 25%. Só que a gente aqui pode trabalhar com 8%. Se a contabilidade trabalha com 8%, ela vai deduzir 4% e vai adicionar a diferença. Vamos fazer o seguinte, é 6%. Ela vai deduzir apenas 4% e adiciona 2%. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A gente aqui trabalha com vida útil. Então eu vou lá na contabilidade e ajusto vida útil. Tá? E aí tem uma coisa. Quando a vida útil é menor que a fiscal, eu posso considerar a vida útil para fins de imposto de renda. Por quê? Porque eu vou pagar mais imposto. Vamos pensar que o edifício, a gente estivesse aqui calculando a 2%. Eu não precisaria fazer o ajuste para chegar aos 4%. Eu poderia considerar só os 2% porque eu estaria beneficiando o fisco. Mas também eu poderia depois excluir até chegar aos 4%. Eu tenho essas duas opções. Tá? Ao contrário que não pode. E a depreciação acelerada? Isso é para a fábrica, né? O que a legislação fala é o seguinte: aquelas fábricas que tem turno de 24 horas, tudo, você não faz uma depreciação, que a gente quando calcula a depreciação é de um mês, de um turno. Então, como ela criou uma legislação que fala assim, que você pode depreciar 2 ou 3 vezes de acordo com a quantidade de turno que aquela máquina funciona. Se aquela máquina está trabalhando em 3 turnos, então eu posso depreciar 3 vezes ela, que na teoria ela vai se desgastar 3 vezes mais rápido. Entendeu? É isso. Gente, por hoje É só, pessoal. é isso, meu. Tem mais despesas, a gente vai conversar de amortização. Eu vou jogar esses slides lá na rede, vocês podem estar estudando. A gente vai falar de todas as despesas e aí depois a gente vai fazer um cálculo junto. Depois a gente vai ter aquela provinha básica e depois a gente vai começar a alinhar de como fazer as apresentações pro Head de Tax. Aí o Léo tá convidado no dia final da apresentação, que vai ter. A gente depois, Léo, a gente tá conversando em fazer um esqueminha ali. Depois a gente conversa na parte. Tá bom? Vou parar e encerrar a gravação, gente. Muito obrigado.